No vídeo de hoje eu vou estar falando como eu cultivo essa planta, o rabo de macaco. Eu vou falar para vocês qual substrato que eu usei nessa planta, qual luminosidade que eu mantenho ele, clima, também qual a frequência de regas que eu faço nele. Bem, então você que ainda não é inscrito em nosso canal, clique abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber os nossos vídeos. Substrato que eu uso nessa planta: terra vegetal, casca de arroz carbonizada e carvão triturado. Carvão triturado é esse carvão de churrasco mesmo, gente, só que ele não pode ser aquele usado, tem que ser carvão que você ainda não usou, pega ele, tritura ele, então dá para usar essa composição. É essa que eu estou usando aqui nessa planta. Esse substrato que eu uso nessa planta, ele me dá uma boa drenagem. Isso é a parte mais importante nessa planta. Então a terra vegetal, a casca de arroz carbonizado e o carvão vegetal, isso tem os nutrientes necessários para essa planta e me dá uma excelente drenagem nesse vaso, porque isso é muito importante, gente. O rabo de macaco não pode ter substrato que retenha umidade para não apodrecer suas raízes. Bem, então uma coisa bastante importante que eu percebi aqui nesse rabo de macaco, nos meus rabos de macaco, é que quando eu colocava areia misturada ao substrato e eles ficavam expostos à chuva, isso me trazia grandes problemas, porque a areia misturada ao substrato, ela compacta o substrato e retém a umidade. Então isso me trouxe muitos problemas com meus rabos de macaco aqui. Apodreceu raiz, tive problema com eles. Então se for em uma área coberta, numa estufa ou em uma área que pegue sol e não pegue a chuva direto, você pode usar areia. O clima para essa planta, ela é uma planta de sol e de meia sombra. Mas aqui nas minhas experiências eu notei que ela vai bem nessas duas realmente. Só que aquele sol extremo do verão, ele prejudica essa planta, como prejudica qualquer planta, mas essa aqui foi bem prejudicada. Eu fiz essa experiência, coloquei ela em dias muito calor, ao sol, para fazer com que ela floresça e acabei inclusive perdendo algumas mudinhas. Veja como ela ainda está meio feinha, essas aqui, porque pegou muito sol aqui, então isso não é bom pegar sol extremo. Então tem que ser um sol de média intensidade, gente. Isso vai fazer que sua planta floresça, que ela fique bonita, que ela fique dessa forma assim, e não vai matar a sua planta. Bem, então agora eu mantenho ela em um sol, gente, de média intensidade. Se for naquele sol muito quente, eu uso ela em períodos da manhã e da tarde ao sol. Eu não deixo ela pegar aqueles horários de pico de muito calor do sol. E tem dado certo isso, porque vocês sabem, quando ela está verdinha dessa forma, que não está muito peludinha, é porque ela está mais em meia sombra do que ao sol pleno. Porque o sol é que faz com que essa planta fique bem peluda e fique fininha. Isso aconteceu aqui comigo, com essa mesma planta que vocês estão vendo aqui. Quando eu coloquei ela em sol pleno, ela ficou bem fininho e bem peludo. Veja que hoje ela não está dessa forma. A rega no rabo de macaco, ela tem que ter muito cuidado, porque ela é super importante, a rega nessa planta. Ela gosta de água, essa planta. Só que essa rega tem que ser com muito cuidado, gente, porque essa planta, assim como a rega é parceira dela, pode ser a maior inimiga dela. Então aqui na minha região, dependendo de como está o calor, a intensidade do vento, eu faço às vezes de 5 em 5 dias, 10 em 10 dias. Já me aconteceu ter que fazer até de 2 em 2 dias regas nessa planta, porque depende muito das condições do tempo. Isso é muito importante, porque essa planta aqui, um dos maiores inimigos dela é realmente a umidade em excesso. Se você manter as raízes dela encharcada por um período meio longo, você vai perder essa planta. E depois que ela começar a melar as raízes, que ela tiver aquele problema, que ela começar a melar a planta, muito dificilmente você vai recuperar essa planta. Então tome cuidado com a rega dessa planta, que é uma das partes mais importantes no rabo de macaco, o controle das regas dessa planta. Então uma coisa muito importante, gente,
pode ver que eu não uso nessa minha planta, nesse meu rabo de macaco, aquele pedrisquinho branco. Eu não uso aquilo lá, porque aquilo lá não deixa eu visualizar como está o meu substrato. Então veja que eu uso dessa forma. Por quê? Porque eu posso mexer nessa terra aqui e posso ver como está a umidade dela. Então por aqui é muito fácil, você colocar o dedo você vai ver. Se você não tem uma grande experiência, eu só no olhar aqui já sei se está seco ou não, se está no ponto de fazer nova rega ou não. Agora quem não tem muita experiência é importante fazer isso, dá uma olhadinha, coloca o dedo ali. Isso aqui não faz mal nenhum colocar o dedo. Coloca o dedo ali e vê como está essa terra, se tem alguma umidade. Veja que eu coloco o meu dedo aqui e olha, depois ele está sequinho, não tem nada de umidade nele. Então está no ponto de regar novamente essa planta. Bem, então era isso sobre o rabo de macaco hoje. Veja que essa minha planta aqui, ela tem em torno de uns 2 anos. Eu já mostrei 2 anos, ou um pouquinho mais. Eu já fiz um vídeo ou 2 com ela, já mostrando ela lá no início. Hoje ela está no vaso maior e veja que eu andei perdendo algumas mudinhas devido ao calor, às vezes excesso de umidade, que são aprendizados para mim poder passar para vocês. Então esse é o resumo das minhas experiências que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e até o nosso próximo vídeo.